Meus irmãos, o texto da nossa exposição nesta noite é o Salmo 118. Há algum tempo temos tratado deste conjunto de salmos, do 113 ao 118, que falamos ser conhecido como salmos de Halel ou de louvor egípcio. Por que esse nome? Porque eram louvores entoados a Deus, lembrando da salvação que Deus concedeu do Egito. E falamos que eram entoados durante as festividades da Páscoa e de outras festividades também, mas principalmente a Páscoa. Os salmos anteriores, do 113 ao 114, eram entoados antes da celebração da Páscoa. E os judeus entoavam do 115 ao 118, depois da celebração da Páscoa. E chegamos ao 118. Tratamos de cada um deles em alguma oportunidade que tivemos. E então entendemos que o Salmo 118, isso deve nos chamar a atenção nessa noite. Muito provavelmente foi o último hino cantado pelo Senhor Jesus com seus discípulos antes de ir para a cruz. Imaginem, segundo o que seremos lembrados nessa noite, na celebração da ceia do Senhor, quando depois de partir o pão, distribuir o cálice, o Senhor Jesus, ele cantou um hino e partiu para aqueles últimos momentos da sua vida, quando seria traído, crucificado, depois de ser preso, e morreria no nosso lugar. Então atentemos para a leitura deste salmo, que é extremamente rico, além de ser longo também. Ele é rico no seu conteúdo e facilmente poderíamos ter uma série de talvez 12 exposições neste salmo. E a sua estrutura também, na variação que tem, é perceptivelmente complexa. Mas nós dependemos do Senhor naquilo que Ele tem para nos dizer nessa noite. Então, com temor, tremor, trataremos sobre essa convocação de louvor que o salmista aqui registrou. E nessa convocação de louvor há uma menção a expressarmos gratidão pela salvação do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, porque que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez.
regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos nesta noite de domingo, de adoração a Ti neste culto, abrirmos a Tua palavra para ouvirmos a Sua voz. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, e fale aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que vejamos e ouçamos o que o Senhor tem para nós nesta noite. Que o Senhor prepare também nosso coração para que seja transformado um pouco mais, à medida que, ouvindo a Sua voz, sejamos transformados pelo Teu Espírito que habita em nós. E se há alguém nessa noite que ainda não é Teu filho, que não pertence a Ti, que seja um momento oportuno, para que neste momento em que a Tua palavra é lida, exposta, e depois de cantarmos, Te louvarmos, de coração, pelo bem que o Senhor nos tem feito, possa ser um momento oportuno para que Te busque, para que Te conheça mais e possa ter esperança de salvação. É o que nós rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo, ele é, como eu disse, longo, ele é rico no seu conteúdo e não pretendemos aqui tratar, como muitas vezes fazemos, de cada expressão, de cada versículo, pelo menos nesta noite. Quem sabe em alguma outra oportunidade. Nessa noite nós estamos cultuando a Deus pela última vez num domingo neste ano. Este é o último domingo do ano. E normalmente fim de ano é um período de retrospectiva, em que nos lembramos de tudo o que aconteceu. E as crianças disseram com toda facilidade que não conseguem se lembrar de tudo o que aconteceu nesse ano. Nós também. Talvez nem lembremos o que comemos no Natal, ou todas as coisas, e nem faz tanto tempo assim. Nós devemos então, neste momento do ano, considerarmos o que podemos dizer, o que podemos lembrar de tudo que passou. E é um momento também propício para que olhemos para frente e tenhamos perspectiva, planos para o que pretendemos também realizar. Certamente muitos de nós têm essa pretensão, têm planos a serem cumpridos. E eu creio que, de um modo providencial, o texto que nós temos hoje aqui nos é útil, ele nos é oportuno. Ainda mais na noite de hoje, quando fora do normal, hoje não é o quarto domingo, nós celebramos a ceia do Senhor também. E como eu disse, lembrando os irmãos que naquela última Páscoa e primeira ceia que o Senhor Jesus instituiu para os seus discípulos antes de ir para a cruz, eles entoaram, muito provavelmente, estes hinos, estes salmos que nós vemos aqui. Como um salmo que tem essa importância nas Escrituras, este que é um dos salmos que mais tem referências ao Messias, que tem mais citações no Novo Testamento e também de outras passagens do Antigo Testamento. É impressionante como reúne em um só salmo muitos paralelos e citações. Como um salmo como esse pode ser oportuno para nós nesses dias que estamos vivendo? Os 4 primeiros versículos, eles nos falam sobre qual deve ser o principal motivo da nossa gratidão. O salmista começa com um imperativo, com uma ordem que é: rendei graças ao Senhor. E expressar gratidão, nós entendemos muitas vezes como algo que deve ser voluntário, algo que deve ser espontâneo. Como que pode ser
em um sentido de obedecer a uma ordem. É claro que o sentido aqui é de uma convocação, mas está no imperativo, é uma ordem. O salmista entende que cabe começar o salmo, esse salmista que não sabemos quem é, há quem diga que tenha sido Moisés, outros dizem o rei Davi, outros dizem o rei Ezequias, mas na verdade nós não sabemos, então isso não é extremamente necessário para nós, ainda que fiquemos imaginando quem possa ter sido. O salmista, ele começa com essa convocação, dando uma ordem àqueles que estão ouvindo, e aqui tem um formato de liturgia, como se fossem as etapas de um culto, de uma participação na festividade da Páscoa, por exemplo, com essa expressão de ordem que é: agradeçam ao Senhor. Cabe a nós, é imperativo a nós que expressemos a nossa gratidão ao Senhor. Mas não deve ser meramente uma ordem que deva ser obedecida sem entendimento. E o salmista então nos dá o motivo pelo qual nós devemos reconhecer aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem sido em nossas vidas, e expressarmos então nossa gratidão é algo que nos é uma obrigação. É impossível deixar de expressar nossa gratidão a Deus se temos experimentado o quê? Da bondade do Senhor e das suas misericórdias para conosco. Não é isso que o salmista diz como motivo para rendermos graças ao nosso Deus? Neste último domingo do ano, talvez você esteja pensando como você imagina que seja o próximo ano. Aquilo que você quer realizar, e pede as bênçãos de Deus para que essas coisas sejam concretizadas. É claro que há lugar para petições, para que roguemos a Deus aquilo que almejamos alcançar, expressando a nossa dependência do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, o que nos cabe perante o nosso Deus bondoso e misericordioso é expressarmos a nossa gratidão. No final deste ano, você se sente frustrado com aquilo que não conseguiu fazer? Se sente realizado com aquelas coisas que conseguiu fazer? Tendo a perspectiva do próximo ano se aproximando, nesses próximos dias, qual é a sua expectativa de alcançar e de realizar? Neste momento devemos ter o coração grato pela bondade do nosso Deus. E essa palavra bom é tão pequena, mas de uma profundidade tão grande nas Escrituras, que não devemos passar desapercebido. Quando diz que Deus é bom, e é até aquele adágio popular, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Eu prefiro Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A bondade de Deus pode ser percebida na sua criação, em que Ele criou todas as coisas de um modo maravilhoso para o nosso bem, e colocou o ser humano como coroa da criação, e preparou este mundo para nós habitarmos e realizarmos a missão que Deus concedeu à humanidade diante de Deus e para a glória de Deus. Vemos a bondade de Deus na providência de maneira que desde que Ele criou todas as coisas, nunca Ele deixou faltar alimento, chuvas, estações a todas as pessoas, o alimento a qualquer tipo de pessoas, mesmo aqueles que o neguem. E vemos também a bondade de Deus na redenção. O fato de Deus não nos tratar como nós merecemos, mas de demonstrar a sua bondade para conosco. E aí então o salmista amplia esse sentido dizendo sobre a misericórdia do nosso Deus. Essa palavra no hebraico que é recorrentemente percebida nas Escrituras, que é reset, que é o amor do pacto. É o amor que Deus amou o seu povo, que fez com que Deus fizesse uma aliança. É um amor leal, um amor fiel, um amor infalível e inabalável. Não há nada que possa abalar o amor que Deus coloca sobre o seu povo. Se você é filho de Deus, não há nada que possa fazer com que o amor de Deus diminua por você.
Não há nada que aconteça ao seu redor que possa fazer com que isso aconteça. Não há nada que você possa fazer, nem seu próprio pecado, que faça com que Deus te ame menos. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Porque Deus, Ele é amor. E Ele nos ama com amor perfeito, inabalável. É esse o sentido de misericórdia. E o seu amor infalível é o sentido de misericórdia, dura para sempre. Vemos então qual que é a extensão da gratidão que nós devemos expressar a Deus. Vemos nessa convocação repetitiva a partir do versículo 2, diga a Israel, e há uma repetição, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga à casa de Arão, e digam, pois, os que temem ao Senhor, não há ninguém que tema ao Senhor, que faça parte do seu povo e daqueles que adorem a Deus, que estão excluídos dessa convocação. Se você conhece o Senhor Jesus, se você confia totalmente nele para a salvação, se arrepende de seus pecados, foi feito filho de Deus, é a você que também é dirigida essa convocação. Renda graça ao Senhor. E a duração desse louvor é do mesmo tamanho da misericórdia do Senhor, que dura para sempre. A abrangência da convocação e também da gratidão é para todos que invocam o nome do Senhor. E a duração dessa gratidão não é só no dia de hoje, quando encerramos o ano. Não é só no ano que se inicia, de todos os dias que Deus nos der vida, mas há motivos para adorarmos a Deus por toda a eternidade, e haveremos de fazê-lo, sendo nós salvos pelo Senhor. Por que então devemos agradecer a Deus? Porque o salmista coloca como algo imperativo expressarmos a nossa gratidão, como algo que nos é irresistível, algo que ficamos incontidos, algo que não podemos deixar de fazer, agradecermos a Deus. Porque Deus, Ele é bom, Ele nos trata melhor do que nós merecemos, mesmo quando nos vem dificuldades, podemos e devemos dizer isso. O seu amor por nós é inabalável apesar de nós, e talvez um dos textos que mais expressem este amor infalível de Deus é o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nos é motivo de sobra para rendermos graças ao nosso Deus. Mesmo que Deus não nos conceda mais nenhum pedido que nós façamos a Ele, o seu grande amor infalível por nós nos é suficiente para rendermos graças para todos sempre, como diz aqui nestes primeiros versículos. Em segundo lugar, vemos do versículo 5 até o 21, a história da salvação. Foi a maneira como eu pude expressar o que, na riqueza destes versículos, na variação e complexidade, o salmista expressa aqui. Por que história da salvação? Devemos nos lembrar que estes hinos eram entoados como um louvor a Deus, enquanto eles se lembravam da primeira Páscoa, aquela 10ª praga da saída do Egito, daquele momento em que aqueles escravos, por 400 anos, foram libertos poderosamente pelo nosso Deus. Então nós vemos aqui nestes versículos, quero ler apenas alguns,
partir do versículo 5, depois do 4, terminar dizendo: a sua misericórdia dura para sempre. Há uma voz de um indivíduo que surge no meio disso que está acontecendo. Em meio à tribulação, eu invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei que me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurravam-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Resumidamente, o que vemos aqui, poderemos continuar até o versículo 21. Vemos alguém angustiado, alguém sofrendo por estar sendo oprimido e que precisava de libertação, como vemos no versículo 5. O folga aí é que foi liberto. Vemos alguém angustiado, afligido por seus inimigos, dos quais o Senhor o livrou, como por exemplo a partir do versículo 10. Vemos alguém atacado, que estava sendo empurrado, alguém prestes a cair, mas que foi amparado. Não sabemos quem foi o autor. Não sabemos nem as circunstâncias exatas pelas quais ele passou aqui quando registrou este salmo. Mas em meio a essa angústia, a se sentir oprimido, afligido e atacado por inimigos, nós vemos também, permeando a sua angústia aqui nessas palavras, expressões de confiança e de louvor. Versículo 6 que já lemos: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. 17, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. 21, render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. São expressões de confiança e também demonstram que o centro não é aquele que é angustiado, mas o Senhor daquele que está sendo oprimido. O motivo do louvor é a bondade e a misericórdia de Deus, e a expressão de confiança, de sustento, de expectativa de refúgio está no Senhor, e não em algo que este indivíduo que expressa aqui o que está no seu coração pode fazer. Isso pensando no contexto original daquele que foi o autor humano deste salmo. Mas há um sentido que vai além de uma oração de alguém angustiado em uma circunstância específica. Quando mencionamos que essa parte trata da história da salvação, diz respeito a que tipo de salmo é esse? Um salmo de louvor, de uma lembrança da salvação. E sendo lembrados disso, de que também o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, preso e que seria crucificado, ele, antes de sair de onde estava reunido com os discípulos, antes de sofrer essa traição, prisão, crucificação e morte, ele cantou um hino, e entendemos que o último que ele cantou foi exatamente este. Depois de ensinar os discípulos naquele momento da ceia, eles cantaram um hino, Salmo 118, e saíram para o Monte das Oliveiras. Devemos considerar que nestes momentos mais angustiantes da vida que antecederam a cruz, estes momentos que fizeram com que Jesus ficasse tão angustiado, aflito, se sentindo oprimido, sendo atacado pelo diabo, que ele, orando ao Pai, suou sangue e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice.
contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nestes momentos mais angustiantes da sua vida, Jesus, ele estava com o Salmo 118 na sua mente, no seu coração, enquanto ele estava fazendo o quê? Realizando a salvação planejada pelo Pai. E ele se sujeitou à vontade do Pai e se entregou para salvar aqueles pelos quais o Pai quis que ele morresse. Isso estava permeando a mente de Jesus, o seu coração. Depois procure ler pausadamente esse salmo, se colocando naquele momento, como o Senhor Jesus leu este salmo e pôde aplicar a si mesmo por tudo que ele estava passando. Quando lemos, por exemplo, versículo 5, em meio à tribulação invoquei ao Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. É claro que da cruz o Senhor não foi liberto, mas ele estava sendo amparado pelo Pai e pelo Espírito Santo. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. Com tudo que ele estava sofrendo, o Pai lhe havia confiado uma missão e ele confiava no seu Pai. E ele foi até o fim para cumprir a salvação que o Pai lhe propôs no nosso lugar. Por isso que estes versículos fazem referência à história da salvação. Porque é uma lembrança de que nós todos, por natureza, estávamos numa situação que carecíamos de libertação, mortos em nossos próprios pecados, angustiados, afligidos, sendo atacados, e mais do que não conseguimos parar em pé, nós estávamos mortos e não poderíamos fazer nada a respeito. Mas aquele que é o nosso Salvador, ele se humilhou assumindo forma humana. E ele realizou a salvação que lhe foi proposta e foi constituído não somente como um participante importante da história da salvação, mas como o fundamento da nossa salvação. É sobre isso que tratam os versículos 22 até o 27, que é familiar a nós. Inclusive, lemos um texto no Novo Testamento que é uma citação deste. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Há uma riqueza impressionante nessas palavras sobre os momentos em que o Senhor Jesus se referiu ao Salmo 118, aplicando a si mesmo. Sobre o fato de que ele seria rejeitado, assim como os profetas foram também antes dele. Assim como mataram os profetas, também o matariam. O apóstolo Pedro também tratou sobre isso, quando, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, depois do Senhor ter curado um coxo, e Pedro ser questionado a respeito disso, ele diz: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há também o texto de 1 Pedro, capítulo 2, que nós lemos no decorrer da liturgia, que também é uma citação do Salmo 118. E vai além disso a referência a Cristo. Quando no versículo 25 nós lemos: ó, salva-nos, Senhor. Isso no hebraico é Hosana. E depois de Hosana, vemos no versículo 26:
Bendito o que vem em nome do Senhor, que diz respeito à maneira como o Senhor foi recebido em Jerusalém no mesmo dia em que os animais para os sacrifícios estavam chegando também. Tudo se cumpriu em Cristo, na maneira em que Ele foi recebido, na maneira em que Ele foi sacrificado e que Ele foi morto porque Ele nos substituiu naquela cruz. Por isso que dizemos que o Senhor Jesus é o fundamento da nossa salvação. E nós que fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo, somos edificados sobre o fundamento, que é a pedra angular, que é o Senhor Jesus. E a igreja deve crescer à semelhança de Cristo para que anuncie as virtudes de Cristo, como nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2. Por isso, o salmista diz aqui no versículo 24, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. E termina com um paralelo da bênção araônica no versículo 27, que diz, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Considerar qual é o fundamento da salvação, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Messias prometido. Deve fazer com que reconheçamos a nossa dependência da salvação do Senhor. Sobre o dia que foi estabelecido por Deus para a nossa salvação, isso tem a ver, esse dia que o Senhor fez, tanto no nosso dia a dia, os dias que Deus nos concede, mas tem principalmente a ver com aquele dia que o Senhor Jesus foi entregue por amor a nós. E tem a ver também com o dia que Ele voltará e naquele dia estarão com Ele todos aqueles que o temem e que fazem parte do seu povo. Em quarto lugar, e em último, há uma natural reação ao Salvador. Depois de considerarmos aqui sobre o principal motivo da nossa gratidão, que é a bondade e a misericórdia de Deus para conosco, depois de termos um panorama complexo de ser visto mais presente do versículo 5 ao 21 sobre a história da salvação, principalmente reconhecendo isso em Cristo. Depois de ampliarmos isso, identificando que o fundamento da salvação foi aquela pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus. E agora, qual é a reação que devemos ter ao nosso Salvador? Mais do que a reação que devemos ter à salvação, mas ao Senhor que nos salvou. O salmista termina aqui com aquilo que é uma expressão de louvor que é chamado recorrentemente de uma doxologia, nos versículos 28 e 29. Tu és meu Deus, render-te-ei graças. Tu és meu Deus, quero exaltar-te. Render-te-ei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista começa e termina da mesma maneira e nos aponta qual que é o assunto que ele está tratando. É imperativo que rendamos graças ao Senhor pela sua bondade e misericórdia para conosco. Considerando a sua salvação e o que Ele fez através do Salvador que enviou, cabe o reconhecimento de que somos seus servos e Ele é o nosso Deus. De que nós não merecemos nada, mas Ele nos trata melhor do que nós merecemos, Ele é bom. E o seu amor por nós é sem medida. Ele é perfeito, não pode aumentar nem diminuir, independentemente de quem sejamos ou que nós façamos. Diante da salvação e do Salvador, nós concluiremos que cabe mais a nós expressarmos a nossa gratidão. Ficamos até constrangidos de ficarmos pedindo coisas tão pequenas, considerando a grandeza do amor de Deus por nós. Para concluir, quero destacar algumas lições que vimos aqui. Por que você devemos agradecer a Deus? Porque isso é inevitável fazermos. É impossível que deixemos de agradecer a Deus se temos experimentado a sua bondade.
e temos reconhecido a sua misericórdia, o seu amor inabalável para conosco, apesar da minha e da sua imperfeição. Em segundo lugar, nos momentos mais angustiantes da sua vida que antecederam a cruz, o momento em que nenhum ser humano passou, assim como o Senhor, que sendo perfeito, nunca haver pecado, Ele recebeu o castigo de nós todos e de todo o povo de Deus naquelas horas na cruz. O inferno subiu até Ele naquela cruz. Como Jesus encarou, lidou com isso? Ele tinha em mente o Salmo 118. É claro que outros textos também, mas em momentos de angústia, de dificuldade que nós passarmos nos nossos dias, que o próprio Deus nos conceder, como devemos lidar com eles? À medida que estivermos fortalecidos, enchidos com o Espírito Santo, estivermos enriquecidos com a palavra de Deus, sabendo que Deus requer de nós quem Ele é, o que nós devemos fazer, assim como Cristo, encontraremos forças e discernimento para fazer aquela que é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus é o fundamento da nossa salvação. Isso faz com que tenhamos a consciência de que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor da nossa salvação. E o quanto nós temos crescido como igreja, como corpo de Cristo no nosso contexto. Devemos crescer à semelhança de Cristo. Devemos reconhecer que há um tempo atrás eu me parecia menos com Cristo, mas eu tenho sido aperfeiçoado neste amor inabalável de Deus por mim. E por último, como você reage ao Salvador? Como você reage a este amor inabalável? Como você reage ao fundamento da salvação, que é o Senhor Jesus? Que tenhamos as sinceras palavras do salmista nos 2 últimos versículos. Tu és meu Deus, eu quero te render graças. Tu és meu Deus, eu quero exaltar-te. E que também convoquemos outros que não têm tido esse reconhecimento a reconhecerem que Deus tem sido bondoso e misericordioso. Que falemos o Evangelho para que outros também possam render graças ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.